Paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos pedir humildemente que você coopere conosco, fazendo a inscrição no seu canal e também dando seu like e compartilhando com seus amigos. Nós estamos pedindo isso para nós transmitirmos nosso culto online nesse momento difícil e por isso nós estamos fazendo este apelo. Eu agradeço bastante. Eu quero deixar uma reflexão nesta hora, baseado num tema interrogativo. Você realmente está na graça? Lucas capítulo 19, versículo 9 diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. A essência desta parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus, é exatamente para destronar, arrancar o ranço da confiança própria, que é algo que começou lá no Jardim do Éden, quando Adão fez as suas próprias vestes, ou seja, justiça própria, confiança em si mesmo. E aqui, depois de Adão, meus irmãos, isso se espalhou por todos os continentes, todas as religiões do planeta, todas as religiosidades do planeta, elas estão arraigadas na confiança própria. Somente o Evangelho dos profetas e dos apóstolos, o Evangelho da graça de Deus em Cristo é que nos liberta deste ranço. Talvez pareça estranho eu perguntar aos irmãos: você realmente está na graça? Ora, parece ser estranho no século XXI alguém perguntar isso, até mesmo daqueles que se afirmam evangélicos, que conhecem o Evangelho. Nós queremos dizer: quando entendo a profundidade da graça, fico livre da confiança própria em todos os aspectos da vida cristã. Parece que todos nós temos uma confiança na graça, mas de fato nós percebemos fagulhas de confiança própria. Aqui Jesus Cristo está desmontando a confiança própria. Nesta parábola diz que o fariseu confiava em si mesmo, se considerava justo e desprezava os outros. Mas Jesus diz que quem foi justificado foi o publicano. Ora, também lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 32, Mateus, capítulo 21, versículo de número 31, a segunda parte desse versículo, que nos diz: então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Jesus está repreendendo com muita veemência as autoridades judaicas de sua época, e Jesus disse que os publicanos e até as prostitutas, em algumas versões meretrizes, estavam entrando no reino de Deus primeiro do que a liderança judaica da sua época, que confiava na sua própria justiça. O apóstolo Paulo era fariseu, ele teve que ser desmontado internamente da sua confiança própria. Ele mesmo disse que era fariseu, era da tribo de Benjamim, mas ele escreveu Romanos, diz que a justiça vem pela fé. E foi nesse versículo de Romanos 1,17 que Lutero se converteu.
E daí, com o tempo se construiu a frase somente a graça. Segundo eu vi no vídeo o pastor Augusto Nicodemos, ele disse que ninguém sabe quem cunhou. Ele disse que não lembrava quem foi que colocou essa expressão somente a graça. Portanto, eu pergunto, você realmente está na graça? Ou tem algum ranço interno, fagulhas de confiança própria? Uma vez me perguntaram, pastor, o senhor está preparado para a volta de Jesus? Eu disse, sim, porque quem me preparou foi a graça. Antes da fundação do mundo, eu tenho convicção da minha eleição pela graça do Senhor. E a graça do Senhor é que nos dá confiança de se Cristo vier hoje, nós seremos salvos. Aqui tem uma frase de Agostinho que diz: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Então Agostinho disse que a graça de Deus não encontra nenhum homem ou nenhum ser humano apto para a salvação. Ora, eu pergunto, você realmente está na graça? Ou o ranço de confiança própria ainda perpassa o seu interior, passa por dentro de você? Você realmente está na graça? Amados, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10: pela graça eu sou o que sou. Ele faz referência ao trabalho, à capacidade do trabalho, onde ele diz que trabalhou mais do que os apóstolos, todavia não eu, né? Mas a graça que Deus lhe deu. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz: nós somos servos, ou seja, diaconoi, de nível humilde, que em si mesmo não tem nem mensagem nem poder. 2 Coríntios 3,5 diz: não temos capacidade nem de pensar, como que partisse de nós mesmos, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. Até de pensar, ou de servir, ou de trabalhar. Até isso é a graça de Deus. Quanto mais a salvação, quanto mais a salvação. Você realmente está na graça? Eu desejo que você se aprofunde na graça de tal maneira que não fique nenhum ranço de confiança própria, nenhuma fagulha, nenhuma microfagulha de confiança própria em si mesmo. Estaremos firmes, confiantes, sem nenhum medo, sem nenhum pavor, sem nenhum receio, se nós estivermos realmente na graça. Deus abençoe a sua vida. Com graça, mais graça.